Vamos nessa, 1h mais 15 minutos no rádio e na TV. A maior rede de comunicação do estado está formada. Na bancada do Jornal da Difusora, Eduardo Ericeira, que disse que a televisão tem que chegar onde o povo está. Estamos chegando. Geisael Marques e Kate Almeida conosco nesta sexta-feira. Sextou, minha gente, vamos juntos e até às 12h15. Muita informação para você dos bastidores da política aqui no nosso Jornal da Difusora. Confira os destaques de hoje. Crise no campo. Violência contra povos e comunidades tradicionais no Maranhão vira destaque internacional. A agência que trata de reportagens ambientais mostra para o mundo o descaso no estado com as comunidades tradicionais. Crise na segurança. Rodoviários ameaçam paralisar o sistema depois da onda de assaltos que continua aqui na capital. Crise no mar. Depois de denúncias, o estado anuncia que vai romper contrato com a empresa do Pará. No cenário nacional, você vai ver como foi o encontro do presidente Jair Bolsonaro com o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, depois da apresentação de Notícia Crime, agora no Jornal da Difusora. Uma hora mais 16 minutos, 1h16, você ligado com a gente, acompanhando as notícias dos bastidores da política aqui no Jornal da Difusora. Nosso muito obrigado, viu? Manda mensagem aí pra gente no WhatsApp que está no ar para você participar. Participa com a gente, diz aí qual bairro que você está, qual cidade que você acompanha o nosso programa no 989-9196-8622. E olha só, você quer ficar por dentro de tudo que acontece na TV Difusora? Você quer acompanhar o nosso dia a dia dos bastidores? Então, segue a gente no Instagram, @DifusoraTV. Lá você conhece um pouco da nossa rotina, fica por dentro das novidades e muito mais. Siga @DifusoraTV. Após notícia crime, o presidente Jair Bolsonaro se encontrou com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. E aí, a gente vai saber como é que foi esse encontro com a Raniele Veloso, que está lá em Brasília e traz para nós os detalhes. Raniele, boa tarde para você. Boa tarde, Adalberto Melo. Boa tarde a todos que nos acompanham ao vivo, direto de Brasília. Sexta-feira, quente aqui também. Olha, apesar da temperatura baixa, ontem o presidente da República, Jair Bolsonaro, teve um encontro em uma cerimônia de posse de novos ministros do Tribunal Superior do Trabalho com Alexandre de Moraes, que é o ministro do Supremo Tribunal Federal, com quem ele tem vários atritos consecutivos, né? Essa semana a gente mostrou aqui que o presidente foi ao STF contra Alexandre de Moraes por abuso de autoridade, depois recorreu à PGR, depois da notícia crime ser rejeitada pelo ministro Dias Toffoli, e teve o encontro esperado ontem. Eles se cumprimentaram, a gente tem inclusive as imagens, quando o Bolsonaro chegou, apertou a mão e deu um tapinha nas costas de Alexandre de Moraes. E depois, quando ele foi apresentado pela mestre de cerimônias, Alexandre de Moraes foi apresentado, ele foi simplesmente aplaudido por quase um minuto. Vamos ver esse trecho, Adalberto. O pessoal que tá no rádio também pôde ouvir aí os aplausos, né? Quando foi anunciado aí o ministro Alexandre de Moraes, viu, Raniele? Deu para perceber claramente, realmente. Raniele, vamos seguir em frente então para o próximo assunto. Os governadores reagiram a um projeto que limita o ICMS e o Lira disparou aí, né? Que eles descumprem a lei, nós não. O que ele quis dizer, hein, Raniele? Traduz aí para a gente. Olha, eu estava sem o retorno de vocês, Adalberto, só concluindo o raciocínio do primeiro tópico, é o seguinte: esses aplausos, pelo que eu estava apurando aqui nos bastidores, Adalberto, significa que o judiciário, a justiça está unida uniformemente contra os ataques do presidente Jair Bolsonaro em relação às urnas eletrônicas, que parece que quer criar um complô contra as eleições e até suspeição do ministro Alexandre de Moraes em caso de julgamentos de processo do presidente na Justiça Eleitoral. Agora sim, falando sobre essa questão dos governadores, é o seguinte: o presidente da Câmara, Arthur Lira, anunciou ontem que vai pautar para a próxima terça-feira um projeto que limita a taxação do ICMS, esse imposto estadual, sobre combustíveis, energia elétrica, transportes e telecomunicações em até 17%.
10%. E isso irritou bastante os governadores. Os secretários de Fazenda, eles já reagiram, disseram que vão estudar a possibilidade de levar para a justiça, porque, de acordo com eles, é uma medida inconstitucional. O prejuízo dos estados com esse teto do ICMS em 17% poderia ser de até 100 bilhões de reais. De acordo com o Palácio Planalto, o prejuízo seria de 70 bilhões. Ou seja, Lira, quando foi questionado sobre esse projeto e a reação dos governadores, ele cutucou, disse que os governadores descumprem a lei que foi aprovada aqui no Congresso, que unifica a alíquota do ICMS sobre o diesel, para cobrar em uma só fase de produção. Mas aqui, no Congresso, na Câmara, eles não descumprem o que for aprovado. O presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, disse que vai conversar com Arthur Lira sobre esse projeto, eles devem discutir, mas também quer que o presidente da Câmara paute o projeto que já foi aprovado no Senado sobre um fundo de estabilização sobre os combustíveis. Volto com vocês, bom fim de semana. Bom final de semana, Raniele. Até segunda. Informações de Brasília, direto da capital federal, com a nossa correspondente, Raniele Veloso. 1h mais 21 minutos, 1h21. E olha só, a violência contra os povos e comunidades tradicionais aqui no nosso estado, aqui do Maranhão, esse assunto ganhou destaque internacional. Pois é, uma reportagem que a gente vai mostrar na tela para quem está assistindo a gente agora, da agência Mongbei, que trata de conservação e ciência ambiental, aborda 5 anos do massacre dos índios Gamela, ocorrido em 2017. Assassinatos de camponeses em Arari e a fuga dos peixes nos campos naturais de Santa Rita, Najatuba e Itapecuru-Mirim, em decorrência da instalação de uma linha de transmissão da empresa de Portugal, a EDP Energias. O texto é do jornalista Ed Wilson e as fotos são do renomado fotógrafo Gui Christ. E há um vídeo, inclusive, que a gente vai mostrar aqui agora, um trecho, ele não tem áudio, né? Tem só os caracteres, ou seja, o texto, falando sobre a Baixada Maranhense, uma região rica em relação aos recursos naturais, falando que esses recursos são explorados de forma sustentável por indígenas e quilombolas, mas que também é rota de passagem de produtos de agronegócio, da mineração, da siderurgia. Explicam que são escoados pelo Complexo Portuário de São Luís, nessas riquezas, né, e que nos últimos anos as tensões entre as comunidades, essa tensão tem aumentado. O avanço do progresso predatório tem se intensificado nessa região. O vídeo diz ainda que terras e campos naturais são agora cobiçados por pecuaristas, que criadores de búfalos, grandes projetos de infraestrutura, enfim, né, que é uma região bem cobiçada. No território Gamela, os conflitos culminaram com um massacre em 2017, denunciado pela reportagem, quando indígenas tiveram braços e pernas decepados. Voltam a falar sobre esse assunto. Nos campos alagados, a construção de uma linha de transmissão de energia por parte de uma empresa, reduzindo o estoque de peixes, afetando a sobrevivência de pescadores. Uma matéria bem negativa aí em relação ao estado do Maranhão e a forma como essas comunidades tradicionais são tratadas. Aí na região amazônica, na Amazônia Maranhense em especial, essas comunidades que resistem e tentam aí fazer o uso racional dos recursos naturais, mas que há aí esse problema relacionado ao impacto ambiental nesta região. Eu repito, é uma agência internacional, a notícia ganhou o mundo. Só para você ter uma ideia, se você entrar no site agora, você vai ver que as notícias lá são divulgadas ali em pelo menos 5 ou 6 línguas diferentes, ou seja, roda o mundo mesmo, uma agência bastante conceituada, e essa reportagem, infelizmente, negativa, mostrando aí os impactos ambientais aqui no nosso estado, no estado do Maranhão. A gente vai gerar aqui com os nossos comentaristas, porque inclusive sobre essas crises que a gente tem mostrado, os problemas que a gente tem enfrentado, que o estado do Maranhão tem enfrentado, desafios, inclusive, que estão postos aí também no ano de eleição para quem pretende governar esse estado. A gente tem falado sobre esses problemas. Aliás, antes, desde o ano passado, a gente tem feito reportagens especiais mostrando quais são esses desafios e já há um impacto aí no meio político também em relação a essas questões que a gente tem abordado aqui e que são graves. Kate Almeida, boa tarde. Boa tarde, Adalberto. E olha, é bom que se diga que esse recorte aí dos últimos 5 anos, tá? Isso nem chega perto do que esses povos, do que o homem e a mulher do campo, do que esse conflito tem sido na prática, é histórico, né? Na verdade, essa omissão do Estado é histórica. A gente Hoje pela manhã no Bom Dia, você eu ia comentar. Falava sobre um caso recente, né? É quase que diário, né? A denúncia que é feita com relação a isso é quase que diária, Adalberto.
Hoje, uma comunidade quilombola, lá da região de Alto Alegre do Maranhão, eles denunciando. Veja você, homens entrando armados, destruindo plantação, intimidando famílias, tirando essas famílias do habitat normal delas, do sustento delas, isso acontecendo em pleno 2022. A gente acabou de exibir aí esse recorte, porque a gente fala dos últimos 5 anos e do que isso tem causado para as comunidades quilombolas, para os índios, para quem vive de fato no campo e nessas regiões. Mas isso não chega nem perto do que realmente essas comunidades e essas famílias passam no dia a dia. E é bom que se diga que não se tem, né, nenhum retorno concreto de nenhum dos homicídios que foram cometidos nos últimos 3 anos. A gente já colocou isso aqui em reportagens, já chamou a atenção que só em 2022, nos 3 primeiros meses, foram mais de 90 casos envolvendo exatamente isso. Ocorrências de jagunços entrando, intimidando as famílias, tirando essas famílias das suas áreas, né, de campo. E o que a gente teve de resposta até agora? Nenhuma. O fato é que nós temos um Estado que sofre em diversas áreas. Hoje a gente comentava pela manhã, Geisael, Eduardo e Adalberto Mello, e você que acompanha a gente, que nós vivemos hoje um dilema muito grande. Quando Adalberto fala sobre um ano ser decisivo, é exatamente isso. Eu acho que não dá mais, passou do tempo de nós esperarmos, principalmente essas comunidades, por qualquer tipo de ação. Isso tem que ser imediato. Tem que ser prioridade e política pública voltada para essa realidade que tem tirado cada vez mais esses homens e mulheres do campo, tem tirado a vida. E aí a gente vê o que na prática? Omissão. É como se você tivesse 2 estados, um Maranhão que só fala sobre festas e recursos voltados aí para a compra de papel e afins, e um outro que tem aqui todas as mazelas que precisam ser discutidas e precisa-se de uma solução, ou pelo menos um encaminhamento o mais rapidamente possível. E esse, sem dúvida, é um ano que esses temas, todos esses temas sensíveis, precisam ser discutidos. Nas redes sociais, alguns políticos se manifestaram sobre o assunto. O Breno Ribeiro da Rede, por exemplo, se manifestou, o Márcio Jardim do PT também, enfim, falando sobre esse momento que a gente está vivendo, porque são tantas as áreas, né, com problema. A gente tem a questão, a gente falou aqui no começo, né, crise de segurança na capital, a gente tem a questão do ferry-boat que não foi resolvida, daqui a pouco o Eduardo vai trazer mais um dado sobre esse assunto. Tem essa questão ambiental aí e de impacto social, claro, em relação às comunidades tradicionais também. No caso do Breno, Kate, o que ele pontuou sobre esse assunto? Coloca na tela aí o nosso colega aí, isso. Olha só, ele diz o seguinte: a onda de assaltos na ilha, serviço de ferry-boat colapsado, violência no campo galopante e sem respostas. MA 006 federalizada por estar abandonada. Não temos administração no governo do estado. O governador está perdido e parece que vive em uma bolha onde só existe o São João. O Breno fazendo, portanto, aí uma crítica ferrenha, ele que tem se manifestado, né, pelas redes sociais, exatamente trazendo esses temas que são sensíveis. Temas sensíveis, a gente vai ter sempre, o Estado ele está cada vez mais mostrando aquele déficit de áreas importantíssimas e que não foram sanadas, sequer iniciados esses problemas ou as devolutivas para o Estado. Então, é normal que se discuta, porque é como se fosse uma bola de neve, né? Nós temos aí problemas históricos que precisam ser resolvidos e parece que isso não está sendo a prioridade. Ou seja, é como eu disse, vou repetir, qual é o Maranhão que se vive hoje? Porque o Maranhão que se vive, o nosso Maranhão, esse Maranhão bem aqui, ó, que o Breno colocou aqui também. Aqui vou continuar com ela, porque tem mais uma repercussão aqui, no caso do Márcio Jardim do PT, também falando sobre essa situação, e daí eu vou começar a girar com os nossos colegas sobre o assunto também. Começar com o Eduardo, depois o Geisael, Kate? Perfeito, só para a gente encerrar, porque assim, nas redes sociais tem muita gente se levantando, né, com relação a tudo isso que está acontecendo, nesse Maranhão de verdade, né? O Márcio Jardim, que é um histórico, então, do PT, ele diz que por trás do caos, né, na falta de travessia de ferry-boat, existem vidas humanas sofrendo e também em risco, né? Afinal de contas, a gente sabe que
todo dia acontece um problema. Mulheres grávidas, doentes, crianças e idosos que penam como nunca antes na escola. Sensação, ele disse, né? A sensação é de não ter governo, não ter PROCON, não tem oligarquia para levar a culpa. E é verdade, né? Porque assim, não está dando para colocar a culpa em ninguém. De quem que é, então, a culpa pela falta do diálogo, pela falta de tomadas de decisão com relação a esse ferry? Vou falar rapidinho. Antes, até o ex-governador Flávio Dino falava lá em 2015 ou 2016, né, que deveria se ter uma licitação. Hoje existe a licitação, né, que deveria ser realmente para fornecimento do serviço. Mas qual serviço? Que nem embarcação tem. Ou seja, falta fiscalização? O que falta? E eu não estou nem falando aqui sobre outras áreas. Estamos falando de forma específica do ferry. E aí, se for para fiscalizar, deveria o PROCON entrar em ação. Como que o PROCON vai entrar em ação? Né? O PROCON não está entrando em ação para absolutamente nada. Por quê? Porque o PROCON faz parte do governo. Então, o PROCON vai fazer o quê? Multar o governo? Não tem como, né? E aí a situação é essa, cada vez pior. Boa tarde, Eduardo Ericeira. Adalberto, boa tarde a você, Kate, ao Geisael, a todos que nos acompanham no rádio e na TV. A Kate já resumiu muito bem. Em relação, primeiramente, à questão camponesa, a gente já falou várias vezes sobre isso, uma comunidade que vem sofrendo, as comunidades ribeirinhas, quilombolas, indígenas, enfim. Em todo o país, aqui no estado do Maranhão, não é diferente essa questão de desmatamento também, que tem destruído aí, infelizmente, essas comunidades. Em relação à questão do print, que a Kate trouxe muito bem aqui, do Breno, que é porta-voz aí do Partido Rede Sustentabilidade, ele coloca justamente vários assuntos, né, vários setores. A questão do São João, a meu ver, é super importante. Legal, Cultura passou 2 anos aí sem ter, por conta da pandemia, super importante, movimento da economia, só que não basta. São João é importante, legal, muito bom se fazer, tranquilo, geração de emprego, renda. Só que aí o Breno trouxe outros problemas tão graves, que talvez até mais graves do que essa situação por conta de uma parada, claro, que estava afetando muita gente, mas que está afetando agora neste momento que tem que ser debatido. Essa questão do ferryboat tem prejudicado bastante, o Márcio Jardim trouxe aqui também essa situação do ferryboat. As estradas também, ele falou da MA 006, inclusive a gente já trouxe aqui, foi federalizada, e que agora a gente torce, né, para que passe por uma reforma. E isso é só uma estrada, a gente fala de várias estradas. Situação da violência, quer dizer, são vários assuntos que devem ser debatidos, volto a dizer, São João é importante, cultura, lazer, geração de emprego, mas tem vários outros assuntos aí super importantes para ser debatidos e o principal, serem resolvidos. Só para finalizar, em relação a essa questão do PROCON, é como a Kate trouxe aqui, o PROCON é o órgão do Estado. Infelizmente, desde a época do agora deputado estadual Duarte Júnior, ele só abriu os olhos quando era questão de órgão federal, de esfera federal, como é a questão dos postos de combustíveis, ele estava lá batendo na porta da ANP. E se essa questão do ferryboat, essa questão da violência, fosse alguma coisa da questão da Prefeitura de São Luís ou de qualquer outra prefeitura, aí sim ele estaria levantando a voz. O Geisel já colocou muito bem aqui, é um feudo do Duarte Júnior, é do governo do Estado, pertence aí a uma esfera estadual, lamentavelmente não vai fiscalizar nenhum tipo de situação como essa. Eu esqueci, viu, Adalberto, que também não dá mais para botar a culpa na chamada oligarquia Sarney, né? Não dá mais para trazer à tona, e aí o pessoal agora resolveu convocar o governo federal, né? Para colocar a culpa lá. Ô, Eduardo, completa com aquela informação do ferryboat que você tem em relação a informação que você tem sobre o ferry em relação à suspensão, né? Pois é, Adalberto. Adalberto, a gente chama a atenção aqui, a gente veio chamando a atenção, é um grito que a gente tem aqui das pessoas que utilizam. Aí nesse vídeo que você mostrou, aí a região da Baixada Maranhense, você inclusive trouxe um ponto, que é um ponto positivo, de fato, é um ponto positivo aqui no estado do Maranhão, a questão da Baixada Maranhense. Mas é um ponto, quando eu digo ponto negativo, a questão de localidade, que não está sendo tratada com devido respeito, por questão de desmatamento e por essa questão que a gente está mostrando aí na tela, que a gente já vem debatendo há muito tempo, a falta de respeito com essas pessoas que precisam aí utilizar esse serviço, que é essencial, importantíssimo, que é o de ferryboat. Finalmente, depois de tanto a gente falar aqui, enfim, bater tanto nessa tecla, as pessoas reivindicarem, as pessoas que necessitam desse serviço público, finalmente agora a MOB resolveu falar que vai romper esse contrato. Olha só, esse contrato ele foi assinado no final do ano passado. Se esperou aí 5 meses, essas várias denúncias que a gente vem fazendo aqui, para finalmente romper o contrato. E pasmem-se, esse contrato ele vai ser rompido agora, segundo declarou aí o presidente da MOB, mas até que seja feita uma nova licitação para a contratação de uma nova empresa, isso deve durar, segundo o próprio presidente da MOB, até o final desse ano ou até o início do próximo ano. Aí, quer dizer, foi o que o Sebastião Madeira já trouxe aqui, o chefe da Casa Civil, que ia se passar por alguma reforma nos ferries. A gente espera, claro, torce muito, que é para a questão de segurança dessas pessoas que precisam desse serviço público. E são várias pessoas que trafegam, fazem essa travessia
tanto da Baixada da Maranhense como para cá, para a capital São Luís, quanto o caminho inverso. A gente torce para que seja resolvido o problema, mas aí se rompeu o contrato com essa Celt Navegação do Pará, que em 5 meses ganhou uma licitação, não conseguiu colocar uma embarcação para fazer o serviço, que ela foi aí aprovada de licitação e atender a população do estado do Maranhão. Boa tarde, Gisele. Lamentável. Boa tarde. Rapaz, é tanta coisa, a minha cabeça tá para dar um nó aqui, bicho, é sério. Eu vou ficar doido aqui, porque se eu fosse falar a respeito de todos esses assuntos aí, é meia hora comentando aqui, mas eu quero só... É sério, Kate, eu quero só chamar a atenção para o seguinte, complementando aqui a fala do Eduardo, tem um decreto de número... Deixa eu colocar meu moderníssimo óculos laranja aqui, decreto de número 37.628, agora do dia 17 desta semana, né, que altera o decreto anterior de 22 de dezembro de 2020. O que é isso? É uma segunda intervenção já, viu, Eduardo? A segunda intervenção. Agora, o que me chama, o que é preciso dizer é, que é o seguinte, o caos no ferryboat hoje deriva justamente dessa primeira intervenção que foi feita em 2020, viu, Kate? É por isso que chegou nesse ponto. Então, o caos ele vai se estender por mais tempo. Mas me chama a atenção aqui quem é o interventor designado aqui pelo governo do Estado. O interventor trata-se de Márcio Rogério Salles da Silva e, pelo que eu vi aqui no RG dele, ele é da PM. Ah, da PM. É da PM, é um policial militar, né? Pelo menos é o que consta aqui no registro. Não sei se é da ativa, não sei que... Mas, enfim, são tantos problemas, eu queria só chamar a atenção para o seguinte. Me parece que o Brandão, atual governador, que assumiu em abril, não está tendo a competência suficiente para segurar os problemas. Veja bem, eu não estou dizendo que esses problemas eles aconteceram agora, mas eles estão estourando agora. Me parece que o governador Flávio Dino, ex-governador, tinha muito mais competência, como se fosse um muro de arrimo, evitando que um morro de problemas descesse em costa abaixo. Desde que o Brandão assumiu, parece que o muro de arrimo se desfez e o morro de problemas desceu abaixo. Você consegue compreender? Os problemas existiam, mas parece que tinha alguém mais competente à frente do governo do Estado, que era o governador Flávio Dino. Parece que falta ao Brandão competência, parece que falta habilidade e parece que falta liderança. O Brandão encheu de gente, refúgio de governos anteriores, pessoas de cabeça ultrapassada e já, inclusive, sem muita coragem para a lida do dia a dia. Basta ver as fotos com seus auxiliares. Um bando de gente que parece que acabou de acordar, seja a foto 9 horas da manhã, seja 5 horas da tarde. Sem o mínimo de competência, de habilidade e de vontade de fazer as coisas. E aí a gente vê em menos de 2 meses o Estado envolvido em um caos, tomado por um esbarreiramento de problemas que antes parece que tinha um muro de arrimo, agora não existe. É um absurdo que a gente possa enxergar que há um vácuo, uma ausência de liderança na cadeira número 1 do Palácio dos Leões desde o início de abril. Repito, falta ao Brandão habilidade, competência e liderança que, por exemplo, a gente conseguia enxergar no ex-governador, no Flávio Dino. No Brandão não se tem isso. Mas enquanto isso, o Maranhão envolto em todos esses problemas, o que o ex-governador continua mantendo? O ex-governador Flávio Dino. Uma polarização boba, besta em nível nacional com o Bolsonaro. Não vou dizer que ele não tenha razão no que diz, mas, pelo amor de Deus, está na hora, inclusive, do senhor ex-governador Flávio Dino, que pretende ser um senador do Estado, de olhar para esses problemas e de, inclusive, indicar soluções ao seu sucessor. Olha a fala do Flávio Dino, por último agora, com o que o ex-governador está preocupado. Olha só. Às vezes, alguns líderes, não são todos, estão numa postura muito fechada com o Bolsonaro. Às vezes, como se o Bolsonaro fosse o próprio Jesus Cristo. Não, o Bolsonaro é mais próximo do diabo do que de Jesus Cristo. Bolsonaro, se tivesse que ele se alinhar, ele se alinha facilmente nas hostes do diabo, de Satanás, do demônio. Porque a construção cultural da figura do diabo, o que é? É o mal, é o contrário, é o violento, é o perverso. Eu não vou dizer que dá para discordar das palavras do governador Flávio Dino, não. Agora que dá para discordar do comportamento num momento como esse, de ter de levar esse tipo de discussão quando nós temos problemas muito mais latentes e batendo a porta, acho que seria muito mais importante. E também, acho que tudo pode ser dito. A diferença é a maneira como você diz. Eu não tenho dúvida de que tem razão nas suas palavras o governador Flávio Dino. Agora, só que também para se colocar dessa forma no momento em que o Estado está passando por problemas gravíssimos,
Está se puxando discussão para uma polarização em nível nacional. Vamos olhar para cá primeiro? Vamos fazer o dever de casa? Até porque a bomba foi ele que passou, né, para o sucessor dele. Então tem que indicar os caminhos. 1h40, você ligado aqui no Jornal da Difusora. Olha, Fiat em São Luís, um recado para você, hein? Fiat em São Luís é Fiat Revemar. Uma concessionária completa com atendimento personalizado e excelência na prestação de serviços. A nossa oficina possui profissionais qualificados pela Fiat com peças e acessórios originais e de altíssima qualidade. Agende um test drive e conheça toda a tecnologia, conforto e segurança que os nossos carros oferecem. Além das entradas facilitadas, parcelas reduzidas, tudo isso para você não perder a chance de ter um Fiat para chamar de seu. Acesse fiatrevemar.com.br ou ligue 989-9120-8706. Fiat Revemar, venha nos visitar e vire a chave dos seus sonhos. Unidade Centro, Kennedy 147, Jordoa e Unidade Holandeses, Avenida dos Holandeses 22, no bairro do Calhau, aqui em São Luís do Maranhão. Fiat é Revemar. Quero só acrescentar uma informação, eu recebi a informação. O tenente-coronel, oriundo do Gabinete Militar de Flávio Dino, é o interventor do ferry. Repete a tua informação agora. Vamos lá. Tenente-coronel é a patente. Do militar que vai assumir como interventor o ferryboat, oriundo do Gabinete Militar do ex-governador Flávio Dino. Ok. Para você que está nos assistindo, a gente pediu um posicionamento do governo em relação a essa reportagem que saiu negativa, nível agora internacional, em relação à forma como o Maranhão trata as suas comunidades aqui tradicionais. Até o momento, não tivemos uma resposta. Se acontecer até o final do jornal, a gente divulga aqui, senão, na segunda-feira a gente traz essa informação. Espaço aqui sempre aberto, claro, também para o contraditório, né? Vamos fazer o seguinte, a gente vai para o intervalo agora, na volta a gente vai falar da situação da MA, na volta a gente vai falar sobre Imperatriz, a gente tem inclusive um encontro político importante que acontece lá, e vamos falar de um outro encontro político que aconteceu aqui, mobilizando lideranças aqui na capital também. Um instantinho só, a gente volta já. 1h45, você ligado aqui no Jornal da Difusora, com a gente na bancada Eduardo Ericeira, Gisele Marques e Kate Almeida. Estamos com tempo hoje aqui, a pauta está cheia, vamos em frente aqui, ó. Você está procurando venda, aluguel ou assistência para computadores e equipamentos para você ou para a sua empresa? Está na hora de conhecer a Zayo Informática, hein? Com uma grande variedade de produtos e assistência técnica especializada. Na Zayo Informática você encontra cartuchos originais e compatíveis, monitores, notebooks, impressoras e muito mais, com preços que cabem no seu bolso. Compre pelo site e receba em casa frete grátis para toda a ilha. Eu disse toda a ilha, hein? Venha conhecer em zayoinformatica.com.br ou ainda pelo WhatsApp, que é 989-8428-4649. A Zayo Informática fica na Rua 9, na quadra 14, número 49, do bairro Quatraque 5. Zayo Informática, a inovação da informática na sua cidade. Olha, ontem à noite, o PDT realizou mais uma edição do evento Maranhão Mais Feliz. Nesse caso, foi aqui na capital, aqui em São Luís, no bairro do São Cristóvão. O evento foi o primeiro a ser realizado na capital esse ano. A plataforma desenvolvida pelo partido pedetista tem reunido eleitores por todo o estado para ouvir a população e criar alternativas para fazer o Maranhão mais desenvolvido. Pré-candidato ao governo do estado, o senador Everton destacou a necessidade de fazer a população participar deste debate. Mais uma edição, eu quero agradecer ao povo de São Cristóvão, todo Tirirical, toda a região, as lideranças que estão nos acompanhando e dizer que este é o sentimento que está sendo criado no Maranhão. É um sentimento de baixo para cima, é um sentimento onde o povo do Maranhão sabe que o filho de uma professora, o filho de um técnico, uma pessoa que veio de baixo, pode sim ser governador desse estado e, claro, ajudar a enfrentar os problemas. O deputado estadual Neto Evangelista disse que a intenção é de levar o projeto para todas as regiões do Maranhão. Importante porque esse projeto discute as cidades, discute os municípios. Em uma cidade do tamanho de São Luís é importante que ele possa ser feito de forma regional nas cidades. E nós estamos aqui hoje nessa construção para o Maranhão seja verdadeiramente mais feliz. São Cristóvão mais feliz, com o senador Everton, com o vereador, com a Bárbara Sueiro, aqui sendo recepcionado por essa grande multidão, para falar do nosso estado, falar do futuro governador, do próximo governo do Everton. A edição do projeto Maranhão Mais Feliz dos bairros de São Luís será realizada sempre às quintas-feiras, reforçando a presença de Everton nas comunidades da ilha. A próxima edição está prevista para o Coroadinho. A experiência que eu acumulei em Brasília, as relações que nós temos que usar com força para enfrentar o problema da fome, o problema do desemprego e, acima de tudo, botar o Maranhão na rota do desenvolvimento.
1h mais 47, 1h47. O encontro político debate o futuro do Maranhão lá em Imperatriz. O Paulo Negrão está ao vivo com a gente, tem mais detalhes sobre esse encontro. Boa tarde, Paulo. Muito boa tarde, Adalberto. Boa tarde a todos que acompanham o Jornal da Difusora. Olha, Adalberto, um seminário político acontece hoje, sexta-feira, e esse seminário vai discutir a preparação dos maranhenses para o futuro. O evento contará com a participação do senador Roberto Rocha e também do prefeito de Imperatriz, Assis Ramos. A nossa produção conversou com ambos na manhã de hoje. Vamos ver. Com alegria que a gente está aqui em Imperatriz, sempre muito bem recebido, é uma cidade muito acolhedora, que eu tenho muito privilégio, muita alegria de poder servir no mandato de senador da República. Tenho a minha marca em todos os cantos da cidade, todos os cantos do estado, mas Imperatriz é uma marca muito especial. E aqui eu tenho endereço, eu tenho amigos, eu tenho familiares e eu sempre que posso estou aqui em Imperatriz. E hoje eu vim aqui para poder receber uma homenagem da classe produtora e em um jantar proferir uma palestra sobre a possibilidade que nós enxergamos de fazer o Maranhão sair do atoleiro econômico e social que se encontra e que se agravou nos últimos 7 anos. O senador Roberto Rocha é um senador muito atuante aqui na região Tocantins, especificamente em Imperatriz. Shopping da cidade, Ceasa, o Panelódromo, bairros foram pavimentados através da emenda dele, bairro ali como o Planalto, como o Conjunto Vitória, como também ali o Brasil Novo. Vários desses bairros foram pavimentados através de recursos que ele conseguiu junto ao governo federal. Então, assim, a gente tem que acolhê-lo. Muito bem, Adalberto. O seminário será aberto a lideranças comunitárias, locais, à imprensa e a políticos de Imperatriz e da região Tocantins. E tem a abertura programada logo mais para as 19 horas no salão de evento aqui na cidade de Imperatriz. Essa pauta dos recursos, o desenvolvimento e o futuro do Estado não é uma pauta nova tratada ou levantada pelo senador Roberto Rocha. Porém, o seminário será mais uma vitrine, mais uma oportunidade para expor esse tema. Eu volto com você nos estúdios. Obrigado, Paulo Negrão. Bom jornal daqui a pouquinho. 1h mais 50, você no rádio e na TV, aqui no Jornal da Difusora em sua primeira edição. Olha, você sabia que os pré-candidatos nessas eleições já podem aderir à chamada vaquinha virtual? A ferramenta de arrecadação está em vigor pela 3ª eleição consecutiva, mas quem utilizar a vaquinha precisa ficar atento para algumas regras, viu? Autorizado na reforma eleitoral de 2017, o financiamento coletivo ou vaquinha virtual de campanhas já foi utilizado pelos candidatos nas eleições de 2018 e 2020. Para as eleições deste ano, as empresas ou entidades cadastradas pelo Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, para prestar serviço de financiamento coletivo de campanhas, já estão liberadas a arrecadar recursos e os pré-candidatos autorizados pedir as doações. Então, o prazo começou 15 de maio. Os pré-candidatos podem arrecadar recurso para utilizar na campanha. Eles contratam uma empresa de financiamento coletivo, previamente autorizado pelo TSE, previamente cadastrado no TSE, e essa empresa vai ser a responsável por arrecadar esses recursos. É uma empresa de arrecadação, né, que vai ser contratada por esse pré-candidato, e ele vai divulgar. Eu tenho a vaquinha em tal empresa, a pessoa vai lá no site da empresa e faz a doação. Pelas regras do Superior Tribunal Eleitoral, apenas pessoa física pode doar. Cada doador pode doar até 10% do rendimento bruto declarado à Receita Federal no ano passado e tem limite até para as doações diárias. Em dinheiro, o limite é R$ 1.064,10. É o limite em dinheiro que a pessoa pode doar por dia, tá? Não pode ser sequencial, mais do que isso, várias doações de R$ 1.064,10. Mas em transferência bancária, por transferência bancária, o limite é 10% do que a pessoa arrecadou no ano anterior, recebeu de recursos, né, no ano anterior. Não pode, o candidato, o pré-candidato, o candidato não podem receber, em hipótese nenhuma, recursos de pessoa jurídica, somente CPF, somente recursos de pessoas físicas. As regras do TSE determinam ainda que o dinheiro das doações pode ser usado com todos os gastos de campanha, mas se o candidato ou candidata desistir da disputa, os recursos devem ser devolvidos ao doador
ou doadora. Ele pode ser utilizado a partir do início da campanha eleitoral, quando ele já tem o registro deferido, o registro feito na Justiça Eleitoral e a contas aberta. A partir da conta aberta, ele já pode utilizar em toda a campanha dele, compra de santinho, despesas todas da campanha dele. E esses valores recebidos, eles vão estar 100% na prestação de conta dele. E se eles não forem escolhidos em convenção, esse recurso é devolvido para os doadores. 1h mais 53 minutos, 1h53, é hora do Municípios em Foco com Jéssica Lima. Olá, boa tarde. A Prefeitura de Pedreiras intensifica campanhas ativas de vacinação no município. As vacinações, elas acontecem todos os dias, de segunda a sexta-feira, em todas as UBS, né? Nós estamos nesse momento com 2 campanhas de vacinação, que é a campanha do Covid, que foi iniciada no ano de 2021, e estamos com a campanha da influenza e tríplice viral. Né? Essa campanha da influenza e da tríplice viral, ela teve o dia D no último dia 4 de maio e ainda segue na vacinação de todos os grupos prioritários. Né? A campanha da influenza está próxima de acabar. Esse foi o destaque do Municípios em Foco. Até a próxima edição. Vamos juntos até às 2h15, mas agora Imperatriz e Caxias seguem com a programação local. E olha só, gente, está chegando a hora de vibrar com o período mais aguardado, né, pelos maranhenses, o São João do Maranhão. Durante todo o mês de junho, o Sistema Difusora estará com uma programação especial voltada para a maior celebração cultural do estado. Nosso São João das tradições. É a nossa TV, o rádio, o digital, em um só ritmo, as toadas da tradição. Fica ligadinho então na nossa programação, hein? A maior transmissão do São João do Maranhão é aqui na Difusora. Um oferecimento de Uninasal, Biocontrol, Saúde Ambiental, Topa Tudo Móveis Usados e Grupo Saga. É tempo de renascer, de despertar a magia adormecida, de voltar ao berço que aquece e renova as energias dos maranhenses. Vem aí a explosão de ritmos, cores e alegria que só junho tem. Está chegando São João das Tradições 2022. Aguarde! Oferecimento Uninasal no São João. Essa tradição não para. Biocontrol Saúde Ambiental. Não é sobre detetização, é sobre saúde. Topa Tudo Móveis Usados. Grupo Saga. Vai ser muito legal, né? E olha, depois do intervalo nós vamos falar sobre a insegurança do sistema de transporte da capital, já que os rodoviários, inclusive, ameaçam parar o sistema. E as notícias, claro, dos bastidores da política com os nossos comentaristas da bancada, Eduardo Ericeira, Gisele Marques e Kate Almeida. Um intervalinho, come só em um doce de banana e volta com a gente. Faltando 1 minuto para as 2 horas da tarde, aqui tivemos um intervalo rápido, já voltamos com o nosso Jornal da Difusora aqui em sua primeira edição. E vamos juntos com Gisele Marques aqui no meio, aqui Kate Almeida e também Eduardo Ericeira junto conosco aqui. E o nosso John Coutrin está fazendo um pit stop, mas volta rapidinho, já estará com a gente aqui. Um abraço, John, acompanhando a gente aí, tá ligado, lá pediu, pá, não manda alô pra mim, rapaz. John Coutrin, rapaz, aquele abraço. Manda um coração de bola para ele, Kate, daqui a pouquinho. Coração de bola. 2 horas da tarde, hein, gente? Vamos em frente, vamos em frente. Olha só, a sua mãe também gosta de notícia? Então, dê uma notícia boa para ela nesse mês das mães, hein? Dê um Sky pré-pago de presente. Com o Sky pré-pago, sua mãe tem notícias do Brasil e do mundo, tem filmes, séries, novelas, realities e muito mais. São 24 horas por dia para deixar tua mãe, olha, sabendo de tudo, viu? É verdade. E tem mais, hein? Você quer outra notícia boa? Não tem mensalidade. É só comprar o equipamento em 12 vezes sem juros e recarregar a programação quanto quiser. Moleza, né? Tem recargas de 3, 7, 15 e 30 dias a partir de, olha só, R$ 14,90. É sério. Nesse mês das mães, vem para Sky, ligue agora para 3004-1179 e aproveite. Sky, a gente se diverte junto.
São 2 horas da tarde, mais 1 minuto, você ligado aqui na TV e na Rádio Difusora também. Bom, a gente falou aqui sobre a onda de assaltos a ônibus aqui na ilha. A gente teve ontem à noite mais um caso, infelizmente, de violência nos ônibus aqui na capital. E diante dessa onda, o Sindicato dos Rodoviários já decidiu o que pode fazer, o que pode acontecer a partir da próxima semana, caso essa situação não se resolva. Quem traz para nós a informação é o Júdson Carvalho, ao vivo. Olá, Júdson, boa tarde para você. Olá, boa tarde, Adalberto, boa tarde a todos. Exatamente, Adalberto. Só lembrando que essa violência, esses assaltos nos ônibus acontecem todos os dias, como nós mostramos aqui. Nas últimas horas, e nas últimas 24 horas, na verdade, essa violência chegou ao extremo e, infelizmente, 2 pessoas, 2 trabalhadores perderam a vida. E como você disse, realmente o presidente do Sindicato dos Rodoviários do Maranhão, o Marcelo Brito, disse que caso não haja aí uma solução para diminuir essa violência na Grande São Luís em relação ao transporte coletivo, a categoria pode parar a qualquer momento. Vamos acompanhar. Poderá haver uma paralisação da categoria por falta de segurança nessa cidade pós-coletivo, tá? Então, por isso, não se surpreendem, peço todos, a população que nos compreendem, qualquer movimento que a gente venha fazer gravista por segurança. Tá aí, Adalberto. Ele reforçou essa decisão que a categoria pode parar a qualquer momento. Agora, outro dado interessante que nós apuramos aqui, junto com a Secretaria de Segurança Pública do Maranhão, Adalberto, é que até ao mês passado foram registrados pelo menos 506 assaltos a coletivos, certo? O último dado não foi divulgado esse mês ainda, mas a informação que a gente tem é essa. Então, matematicamente, dá para se dizer, viu, Adalberto, que são 4 assaltos todos os dias a coletivos na região metropolitana de São Luís. Eu volto com você no estúdio. Obrigado, Júdson. Bom final de semana para você. Até o nosso Júdson Carvalho, sempre bem informado e trazendo para a gente as informações, não é? Olha, 2 horas mais 2 minutos. Agora o Centro Automotivo Papaléguas tem um recado para você. Oiê, agora essa dica é para você que procura um lugar de confiança para deixar o seu veículo. Vai no Centro Automotivo Papaléguas, que lá você faz revisão, funilaria, pintura, mecânica em geral, o polimento cristalizado, freios e muito mais. Deu problema no seu ar-condicionado? Você resolve na Papaléguas, viu? E hoje tem promoção. Fez serviço de mecânica acima de R$300, você ganha na hora alinhamento e balanceamento 3D do seu carro. Isso mesmo, você ganha o alinhamento e balanceamento 3D do seu carro. E sábado, amanhã, ainda tem um delicioso café da manhã esperando por você. Bom demais, hein? O Centro Automotivo Papaléguas fica nesse endereço que está localizado aqui embaixo. Chama no Zap Léguas, 988830411. Repetindo, 988830411. Centro Automotivo Papaléguas, a melhor opção em serviço automotivos. Volto com vocês aí do estúdio. Obrigado, Jéssica. Obrigado. Até a próxima, viu? Bom, pessoal, os secretários de Transporte de São Luís e de Segurança estiveram ontem reunidos na Secretaria de Segurança do Estado. E aí, aquela história, né? Só depois de provocados, depois que veio a crise, depois que pessoas, infelizmente, perderam a vida, agora a gente tem algumas ações em relação a essa área e foi preciso a Prefeitura provocar a Secretaria de Segurança Pública do Estado nessa direção, para garantir ações imediatas em relação à segurança no sistema de transporte público aqui da capital. Vamos falar aqui de algumas medidas que foram anunciadas. A SMTP vai informar ao Estado as rotas dos ônibus com o maior índice de assaltos, aquilo que o Gesael chamava atenção ontem, inclusive aqui no programa. A PM vai intensificar as operações e fiscalização dos ônibus, também falado aqui no Jornal da Difusora de ontem. A Polícia Civil vai agilizar as investigações dos casos ocorridos e a Secretaria do Município lá de Segurança prometeu dobrar o efetivo da Guarda Municipal nos terminais da integração. Participaram da reunião o secretário de Segurança Pública do Estado, o coronel Silvio Leite, o delegado-geral da Polícia Civil, Jair Paiva, o subcomandante-geral da Polícia Militar, o coronel Aritanã Lisboa também, entre outros membros da cúpula das polícias. E aí, pessoal? Começando com a Kate. É isso, né? Eu acho que tem que ter medidas e essas medidas têm que ser o mais rapidamente possível, até porque esse mapeamento aí, eu acho que não deve ser estranho e nem deve soar assim, de nenhuma forma nesse sentido para a segurança pública, até porque eles já têm esse sequenciamento que foi falado, eles sabem, eles mapeiam as áreas de risco, né? Só que, infelizmente, falta efetivo também. É claro, né, que a demanda é cada vez maior, né? A população precisa da polícia na rua. Inclusive, o próprio Neto Evangelista falava nas redes sociais sobre isso.
pedindo que fossem chamados os policiais do concurso. Concurso esse, e já tem tanto tempo, né, que as pessoas até esquecem. Olha aí na tela, rapidinho, coloca, pode chapar para a gente poder... olha só, ele diz o seguinte, para quem está no rádio: insisto com o governo do estado que seja chamados policiais do último concurso. 3 assaltos em menos de 24 horas nos ônibus da cidade é um absurdo. Já não basta a condição dos ônibus ainda ter essa insegurança. É inadmissível, claro. A condição dos ônibus é a infraestrutura, né? E aí é lógico que esse quantitativo de policiais, se antes já não se conseguia cobrir essas áreas, né, de uma forma rotineira, como é que vai se conseguir isso? Né? Qual vai ser a mágica? Ser um efetivo maior? Volto a dizer, um policial para cobrir 600 pessoas, isso é impossível. Esse é o número que o estado tem hoje, né? Tem município que sequer tem policial 2, 3 para tomar conta de uma população inteira. Tomara, sinceramente, tomara que esse efetivo dê conta de dar respostas, porque a população na capital, na Grande Ilha, de forma muito particular hoje, nesse momento, vivencia momentos de terror dentro e fora do coletivo. Adalberto, ele falou rapidamente sobre a questão de investigações, isso é o mínimo, né? É um dos pontos lá colocados, é que vai trabalhar nas investigações, mas é óbvio que tem que trabalhar nas investigações. Ele está falando de 2 pessoas que morreram, é óbvio que isso tem que ser investigado. Em relação a outros pontos 24 horas, né, Eduardo? Pois é, óbvio, investigar é o mínimo que tem que ser feito, depois que 2 pessoas perderam as vidas. E ponto positivo aí é o que a gente sempre fala quando é para se debater um problema, aí quando é prefeitura, governo do estado, governo federal, quando é para resolver, quando é para pensar para a população, deixa a política de lado, claro. Pensa um pouquinho no povo, pensa na população que está sofrendo com determinado problema. Então, ponto super positivo, tanto para a Prefeitura de São Luís, que provocou, quanto para o governo do estado, e espero que isso reflita na prática, claro, porque está precisando. O transporte público está passando por uma situação bastante delicada. A gente volta já a falar dos assuntos aqui do Jornal da Difusora, mas agora tem um recado para você, hein? Olha só, hein? Está chegando a hora de gerar conexões e concretizar parcerias de sucesso. Vem aí a Expo Indústria 2022, de 26 a 29 de maio no Multicenter Negócios e Eventos. Você vai poder acompanhar um evento que fortalece a indústria maranhense, promove cooperação entre empresas e o público consumidor e dissemina novas tecnologias no estado, né? Para você ficar por dentro de tudo, a TV Difusora vai fazer a cobertura completa do evento com conteúdos especiais, muita informação e a transmissão ao vivo, direto da feira, dias 26 e 28, junto com todo o nosso time. Nós estamos te esperando. A Expo Indústria é um oferecimento de FIEMA, Federação das Indústrias do Estado do Maranhão. Não perca. 2 horas mais 8 minutos, você ligado aqui na TV Difusora com as principais notícias da política. Vamos girando, são 2 horas e mais 8 minutos, 2 e 8. Hoje pela manhã a gente já mostrou aqui no jornalismo um flagrante de violação do Código de Defesa Ambiental. Mostra uma ação, inclusive, de caçambeiros que prestam serviço na obra do Hospital São Luís, hein? Na Avenida São Luís, Rei de França. Pois é, de acordo com os moradores da região, são despejados todos os dias entulhos na nascente do rio Pimenta. Vamos ver. O terreno fica na área do Turu, na capital São Luís. Um morador da área entrou em contato com a produção da Difusora denunciando a situação. Ele flagrou caçambas despejando entulhos na área. Até um trator pôde ser visto. Segundo o denunciante, é para melhor espalhar o material pelo solo. Ainda segundo o morador da área, o ponto era uma das nascentes do rio Pimenta, mas pelo processo de assoreamento, nada de água pode ser mais vista. Além da sujeira que se espalha em muitos pontos do local, o denunciante fala da preocupação com o meio ambiente. E venha a público fazer uma denúncia e pedir a intervenção das autoridades competentes para impedir a continuidade do entulhamento da nascente do rio Pimenta. Frequentemente são vistos caminhões despejando entulho e sendo remanejados por um trator, aterrando a nascente do rio e, obviamente, cometendo um crime contra a natureza. A falta de cuidado com o meio ambiente não é uma novidade em São Luís. A Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão já foi alvo de denúncias do Ministério Público Federal por falta de prevenção e tratamento do meio ambiente. Em 2021, a CAEMA foi acionada pela Justiça Federal por despejar esgoto no rio Pimenta. A Justiça determinou a imediata interrupção do lançamento de esgoto não tratado nos rios e praias de São Luís. Pela denúncia apresentada pelo Ministério Público, o Estado, na época, estava se omitindo do dever de providenciar as medidas necessárias para a correção do problema, que causa degradação ambiental na Grande Ilha. Além disso, o MPF comunicou as várias vistorias realizadas pelos seus técnicos e encaminhou os laudos para a CAEMA. Porém, os problemas não foram solucionados e o Ministério Público Federal alegou dificuldade em obter informações da empresa.
E olha, sobre a decisão da Justiça Federal de impedir a Caima de jogar esgoto em mangues, rios e praias, o Ministério Público Federal informou que, até o momento, a companhia não cumpriu integralmente a decisão liminar da Justiça Federal. Dessa forma, o MPF se manifestou sobre o descumprimento da decisão e solicitou que a Justiça Federal determine a Caima que tome providências para o cumprimento da liminar. Sobre os problemas mostrados na reportagem, a produção da TV Difusora solicitou esclarecimento ao governo do Estado, mas não obteve retorno até agora. Se nem o Ministério Público Federal está conseguindo resposta, imagina a gente aqui. Mas não vamos desistir, não. A gente vai continuar pedindo um posicionamento, sim, com certeza, até porque faz parte aqui da nossa função, né? Nossa obrigação fazer isso e a gente vai continuar fazendo, claro. São 2 horas e mais 11 minutos, 2h11. Hoje é sexta-feira, a gente dá uma relaxada e fala de alguns assuntos mais, né? Tem que dar uma respirada e dar uma relaxada mesmo, porque senão ninguém aguenta. E aí, a gente tem uma grande opção. Hoje à noite tem na cidade um grande show. Um dos maiores compositores do Brasil. A Jéssica Lima está aqui com a gente com informações do super show que acontece hoje do Nando Reis aqui na capital maranhense. Jéssica. Boa tarde, Adalberto. Boa tarde para vocês que estão aí no estúdio. Eu tô aqui direto da Palácio Eventos, conferindo os ajustes finais para o show do Nando Reis, que vai acontecer a partir das 9h30 da noite. Aqui, ó, o palco já está sendo preparado. Também a parte do Open Bar, a cerveja já começou a ser gelada. O evento que é 100% Open Bar e começa a partir das 9h30 da noite com a apresentação do show de abertura do Lucas Ló, o bruxo do sertão, seguindo do Nando Reis, que vem com o show Nando Hits, só os sucessos. E aí vai ser aqui, ó, na Palácio Eventos, no Araçagi. A gente está aqui com o Thales. Thales, boa tarde. Os últimos ajustes sendo feitos para o público poder se divertir bastante, né? Certo, já está tudo quase pronto, entendeu? Já está tudo quase finalizado. A gente está só nos últimos detalhes para receber todo mundo. E venham aproveitar que vai ser maravilhoso. Olha, gente, últimos ingressos, viu? Pode ficar à vontade que aqui o ambiente vai ser fechado, climatizado, então não precisa se preocupar com a chuva. Totalmente climatizado, totalmente fechado, coberto de segurança, totalmente... Vai ser maravilhoso, é só aproveite, compre o seu ingresso, porque já está quase acabando o seu ingresso. Então venha conhecer a Palácio Eventos, o show de Nando Hits aí vai ser maravilhoso, Open Bar 100%. Tá aí, gente. Palácio Eventos com Opa Produções, uma parceria de sucesso para trazer esse show que vai ser inesquecível na nossa Ilha do Amor, já que nós ficamos 2 anos parados aí sem eventos. Eventos nada melhor do que voltar aí com o pé direito com o Nando Reis. Então chegue cedo, a partir das 9h30 já vai ter a abertura oficial aqui do evento. Volto aí com vocês do estúdio, Adalberto. Obrigado, Jéssica. O nosso entrevistado também, uma boa tarde para você. Vai ser muito legal o show do Nando Reis hoje, então, hoje à noite, você não pode perder, tá bom? 2 horas mais 3 minutos, 2h13. Vamos mandar um alô aqui pro pessoal que acompanha a gente sempre, Eduardo Ericeira. O fã-clube do Eduardo Ericeira. Não, é do jornal, é do programa todo. De todos nós. O Hudson, Marcos Vinícius, o Neilson, a Nayara, o Neemias e o Adriano. É o pessoal aqui que segue a gente no Instagram aqui. Mas é fã de todo mundo, acompanha todos os dias aqui o Jornal da Difusora. Gesael. Manda um abraço para todo mundo. Meu amigo Frank tá rindo aqui por causa do meu óculos laranja aqui. Então bota de novo aí. Tá de zoeira aqui. Ele não é fã da gente, ele é fã do teu óculos. Eu acho que tem gente que tá falando aqui que é pra tu mostrar mais vezes, que é eu acho chique, eu acho chique. Ele é laranja com preto, sei lá. Quem tá acompanhando a gente, Kate? Rapidinho. Oi, Kate, manda aqui um abraço para minha filha Micaele, ela tem 5 anos, somos daqui do bairro do Coroadinho, e ela ama você. Viu, gente? Só ela disse aqui. Sabe, viu, Eduardo? Viu, Eduardo? Não te amo. Um beijo pra Kate e pro resto. Abraçar também a Andressa, o Jailson, a Jéssica, o Luiz Castro. Alô, Luiz. Obrigada pelo carinho, Rogério Lopes, também o Gustavo Ribeiro e o André Martins Araújo. Neto, obrigada também pelo carinho. Viu? O pessoal da comunicação também que acompanha a gente todos os dias, grande abraço. Acompanha a gente todos os dias, o pessoal da comunicação também. Obrigado aí. Maravilha. Bom final de semana para todos. Hoje, Nando Reis, em grande show aqui em São Luís, vai ser demais. Um abraço para todos. Segunda a gente se encontra. Tchau, tchau. Bom final de semana.